No ar. Precisa do microfone não? Vocês que sabem, estão ligados. Acho que é melhor, deixa a captação do áudio já. Só pega o meu telefone ali, meu, por favor. Com certeza. Fica melhor assim? Acho que por áudio. Captação de áudio e fio. Então beleza. O cara pegou o microfone, me deu aqui. Pô, Rapaz, esqueci do protocolo. Meu Deus. Estamos no ar já aí? Já estamos no ar. 4 pessoas já assistindo. Já tem 4 caboclos aí? Pode pegar o link e vou mandar. 9h13. 9h13, acho que já dá pra gente começar a falar aqui um pouquinho. Quero cumprimentar, de repente, esses 4 aí, minha família aí, a Marcelo, Pequeno. Cumprindo aqui devidamente o protocolo de distância aqui dentro do possível. Paz do Senhor, pessoal, bom dia. Quem estiver aí já com a gente. A ideia era começar às 9h. Nós tivemos uns pequenos contratempos aí técnicos. Mas superado isso, estamos aqui. São 9h14. A gente nesse contexto de quarentena, de isolamento social, graças à tecnologia, né? A gente consegue chegar hoje aí na sua casa. Por falar nisso, é a primeira vez que eu saio da minha casa desde o dia 17 de março. E saí de casa sob protesto. Protesto da minha esposa e dos meus filhos. Pai, não vai e tal, não sei o quê. Porque a gente está seguindo o isolamento social. E eu sei que cada um aí pensa de um jeito, né? Cada um age segundo a sua consciência. Então tem gente observando mais, outros observando menos, mas enfim, penso que é isso. Penso que a gente deve, sobre essa questão, agir de acordo com a nossa consciência. Eu vim aqui, obviamente, ciente de que quando eu saio de casa aumenta um pouquinho a minha exposição, mas a gente procurou também seguir aqui os protocolos de segurança, né, de distanciamento, e antes de mais nada, crendo que estamos debaixo da proteção do Senhor acima de tudo, tá? Também não vamos testar ou tentar ao Senhor Deus, porque isso também é pecado. Mas estamos aqui hoje então muito felizes, muito contentes. A estrutura aqui é melhor do que a que tem lá em casa, então eu louvo a Deus por essa iniciativa do Michel, superintendente da escola, junto com o nosso pastor Alex, de fazer essa aula ao vivo. Por ser ao vivo, tem a possibilidade de você encaminhar perguntas e a gente vai tentar respondê-las aqui. Se quiser enviar depois também a pergunta aí por meio de um dos nossos grupos da igreja, eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui estão em algum grupo da igreja, e eu estou na maioria deles, acho que uns 7 ou 8 aí, pelo menos, grupos que eu participo aqui da igreja. Uma igreja de 200 pessoas, eu estou em 8 grupos, isso é uma coisa extraordinária. Bom, então acho que eu já enrolei um pouquinho aqui, passei até no 9h17. A gente está falando ao longo desse segundo trimestre da carta de Paulo aos Efésios. Hoje é a aula de número 2, a segunda aula, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo.
A lição passada foi uma lição preparatória, tá? Para a gente entender o contexto onde essa carta se insere. As cartas, gostaria de dizer antes da gente entrar na aula de hoje propriamente dita, as cartas elas são um conteúdo assim, dirigido especificamente para a igreja e que formam a boa parte da base doutrinária da igreja de Cristo. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas, das quais 13 são atribuídas a Paulo, entre elas a carta aos Efésios, e junto com Filipenses, Colossenses e Filemon, são categorizadas como cartas da prisão, cartas que Paulo escreve durante o período em que estava no seu primeiro encarceramento em Roma, que é diferente do segundo. O segundo encarceramento, o segundo aprisionamento de Paulo, a gente só tem informações históricas dele a partir da epístola escrita a Timóteo, e que é quando Paulo já nesse segundo encarceramento, que é diferente do primeiro. O primeiro ele está numa espécie de prisão domiciliar, né? E no segundo não, é um regime mais rigoroso de aprisionamento que vai combinar com a morte dele, por volta aí de 60 e poucos anos de idade, 64, 65, 63, por aí. Então, a carta aos Efésios, ela, apesar de receber esse nome aos Efésios, ela é uma carta circular, dirigida para as igrejas da Ásia, até porque nos manuscritos mais antigos não aparece esse aos santos de Éfeso. Isso tudo indica que isso é um acréscimo posterior e que faz todo sentido, já que Éfeso é a capital, né, a cidade, se não for a mais importante, é uma das mais importantes da província romana chamada Ásia Menor. Paulo escreve essa carta no ano 61, mais ou menos, tá? Um pouco antes, um pouco depois, nunca dá para a gente cravar, não, quer dizer, na maioria das vezes não dá para a gente cravar o ano certinho, mas é escrito no ano 61, tradicionalmente a gente aceita o ano 61 como a data provável em que essa carta foi escrita. Ela é enviada por Tíquico. Até o século XVII não havia muita controvérsia sobre a autoria, né? Depois, com a coisa do método histórico crítico de interpretação da Bíblia, surge uma série de questionamentos, mas até então, e depois esses questionamentos aumentam no século XIX, com a teologia liberal e tudo mais, mas durante a maior parte do tempo não houve muita discussão sobre quem escreveu a carta, tá? Então a carta é atribuída a Paulo, escrita no ano 61. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, que é importante também nessa introduçãozinha rápida aqui, é que várias cartas de Paulo já circulavam na igreja antes dos evangelhos. Então, a grande maioria entende que a primeira carta aos Tessalonicenses é a mais antiga. Bom, tem uma minoria que aceita Gálatas como sendo mais antiga. Só lá por volta do ano 60 que vai aparecer, já chegando perto dos anos 60, que vai aparecer o primeiro evangelho, que é o de Marcos, que serviu de base para Mateus e para Lucas, mas antes disso já estavam circulando a carta aos Gálatas, as cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, né? E então são cartas daquele primeiro são as primeiras cartas que Paulo está desenvolvendo, ao passo que essa que a gente está estudando é uma carta que ela já surge num período de maior amadurecimento de Paulo. Okay? A carta aos Efésios é considerada, isso é destacado pelo escritor da revista, a rainha das epístolas, né? Ele cita aqui algumas que isso é citado assim, faz uma acude, né? Ele
cita uma outra citação de outra pessoa, mas então ela traz para a gente uma importância muito grande. Eu destaco para vocês assim que a carta aos Efésios, ela fala sobre a igreja, ela descreve a igreja, mas ela assim que em termos de aplicação que eu acho interessante a gente destacar sobre essa epístola é que por meio dela a gente é capaz de ter um entendimento sobre quem nós somos. Então eu já entrando aqui mais no conteúdo, né? Já começando a tangenciar algumas questões da revista. A carta trata disso, quem nós somos em Cristo, qual é a nossa identidade, e como é que é a nossa autoimagem? Quando eu olho no espelho, o que eu enxergo? Eu vejo fraqueza, eu vejo menos-valia, eu vejo impotência, né? E se a gente estiver falando do nosso aspecto humano, da nossa limitação física, isso faz todo sentido, mas quando eu olho no espelho com uma perspectiva espiritual e eu tenho a ideia de qual é a minha posição em Cristo, a gente vai falar tocar um pouco mais nisso mais à frente, mas isso faz toda a diferença na maneira como eu direciono as minhas ações. Saber quem você é influencia poderosamente a maneira como você age, como você se comporta. Então, a carta aos Efésios nos dá uma visão, né, de qual é a nossa posição em Cristo. Quero que você, ao longo desses 3 meses, tenha sempre isso em foco. A carta tem 6 capítulos, dá para você ler ela em 20 minutos, tá? É uma leitura muito importante para você fazer, e ela pode ser dividida em 2 partes, tá? A primeira é uma parte mais assim, doutrinária, teológica, e que tem a ver muito com isso, tá? Especialmente o primeiro capítulo e o segundo capítulo, quem você é em Cristo. Qual é a sua nova identidade depois que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então, primeiro, isso é importante colocar, né? A primeira parte trata disso, do seu relacionamento com Deus, quem você é em Cristo, qual é a tua posição, né, nele, sempre pensando nisso, nele, tudo deriva dele, da conexão que eu tenho com o Cristo. E a segunda parte da carta é uma abordagem assim, mais ética, comportamental, de como você como você se posiciona, o que essa nova identidade, como que essa nova identidade influencia o teu caráter, a tua ética, tá certo? Isso então está mais na segunda parte. A segunda parte fala um pouco mais de aspectos comportamentais. Isso é interessante, né? Porque antes de pensar no comportamento, na forma como eu ajo, na forma como eu me relaciono com as pessoas, antes eu tenho, nos 3 primeiros capítulos, o meu relacionamento com Deus. Então, do meu relacionamento com Deus derivam todos os outros relacionamentos, como eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus superiores, para quem é patrão aqui, né, o chefe, com os meus subordinados ou empregados. Isso vem, então, numa sequência muito interessante. Depois, primeiro eu avalio quem eu sou. Como nova criatura, quem eu sou em Cristo. O que a salvação influencia na minha vida, na minha essência.
enquanto eu estou em uma conexão mística com Cristo. E aí depois vem como é que isso se reflete aqui na terra, com as outras pessoas, na maneira como eu ajo com outras pessoas. Você já pode enviar perguntas aí, tá? Que serão muito bem-vindas. Alguma coisa até aqui, Michel? Então, o som. Não, o princípio continua. Pega isso, tá? A gente Tá bom. para um momento. Então, meus irmãos, o textuário da lição, só repetindo aqui o título, não? A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O textuário, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 e 3. Não? A verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, versículos 3, 4, depois ele dá um salto para o 9 ao 14. E eu acho que é só por uma questão de espaço mesmo, porque a gente nessa aula aborda do capítulo 3 ao capítulo 14. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo começa um hino de louvor e adoração ao Senhor. E é uma sentença enorme, gigantesca, né? Não tem um ponto demarcando a interrupção dessa sentença. Ela começa no capítulo 3 e vai até o capítulo 14, com vírgulas e ponto e vírgula, mas a sentença é gigante. A frase inteira contempla todos esses versículos. Isso foi respeitado nas traduções, tá? Era assim originalmente no grego e foi respeitado nas traduções em português. Uma sentença única, um hino. Se a sua Bíblia é dessas mais modernas, você vai ver até que esse trecho ele tá estruturado em verso. Ele está estruturado em verso, não numa prosa ali sequenciada, não? Como se você tem, por exemplo, uma Bíblia de Jerusalém, se eu não me engano, a Bíblia na linguagem de hoje, talvez a NVI, elas já venham com essa estruturação, a apresentação dessa perícope toda, não? Como se fosse a letra de uma música ou um poema. Amém? Porque assim é um hino de louvor e adoração a Deus, muito sublime, muito elevado. A gente poderia ter um trimestre inteiro estudando só essa
essa passagem, essa doxologia, doxa e logia, né? A palavra grega que designa, que implica nisso, numa adoração teológica, num hino com verdades doutrinárias destacado nele aí, tá? Aparece por 3 vezes. Esse hino tem um refrão, e o refrão é pro louvor da sua glória. Cada uma das estrofes termina com para o louvor da sua glória, ok? Menciona aqui pela primeira vez a coisa dos lugares celestiais, que não aparecem nas outras cartas de Paulo. Elas são praticamente exclusivas da carta aos Efésios, e na carta aos Efésios ela aparece por 5 vezes essa coisa das regiões celestiais. Quando a gente fala dessa coisa da união mística do crente ou da igreja com Cristo, tá? É bom lembrar que Paulo menciona por 164 vezes nos seus escritos expressões como nele, naquele, em Cristo. E aqui em Efésios isso aparece de montão também. Tá? 164 vezes em todos os escritos e várias vezes aqui também na carta aos Efésios. Só queria aproveitar a narrativa desse texto e fazer uma pergunta: que lugares celestiais são esses, Fábio? E que tipo de bênçãos são essas? A gente sabe que o autor mais à frente vai abordar, mas a gente ouve muito falar: Cristo já nos abençoou, isso já é seu. Que lugares são esses e que tipo de bênção é essa? Para que a gente possa começar a desmembrar um pouco isso e acabar com certos jargões que a gente sempre ouve dentro da igreja sobre isso. Sim. Os lugares celestiais, prefiro pensar neles como uma dimensão, embora outros pensem como um lugar, né? Um lugar geográfico, mas me parece que a ideia de dimensão faz muito mais sentido. Vocês sabem, irmãos, que principalmente para nós, enquanto pentecostais, né? A gente tem um mundo espiritual, que é onde habitam Deus, os anjos, todos os seres espirituais, inclusive o diabo também habita nessa dimensão espiritual. O diabo, seus anjos, eles estão nessa dimensão que a gente não consegue tangenciar com os sentidos físicos. E ela está como se sobreposta à nossa, ao nosso mundo material, esse que a gente toca com as mãos, e exerce influência sobre esse mundo. O mundo espiritual, onde estão Deus, o diabo e os anjos, esse mundo exerce influência no mundo material onde nós vivemos. Então, as regiões celestiais é isso. Essas bênçãos que nós possuímos, elas são bênçãos que vêm do mundo espiritual para o mundo aqui da terra. São bênçãos que nos pertencem. Agora, são bênçãos de caráter espiritual. Elas são bênçãos nas quais nós fomos enriquecidos com elas e com a totalidade de bênção. Tá? Isso aí é uma coisa muito interessante que aparece nesse texto, é a expressão todas. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E essas bênçãos vêm dessa dimensão espiritual aqui para a nossa, para a dimensão onde nós vivemos nessa terra. E são, mais uma vez, bênçãos espirituais. Pense nesse bênçãos espirituais em conexão com tudo que vem na sequência desse texto. Então, a gente está falando da justificação, a gente está falando de redenção, a gente está falando da adoção como filhos. Todas essas bênçãos, elas têm caráter espiritual. E é importante, irmãos, que você perceba que o propósito de Paulo nesse primeiro capítulo aqui é justamente o de nos levar a uma atitude de gratidão por aquilo que nós recebemos, pelas bênçãos espirituais que nós recebemos. Ele vai falando aqui, talvez tenha sido uma espécie de louvor espontâneo, tá?
que não houve uma preparação prévia, que ele não parou assim para ir, embora tenha uma sublimidade enorme aqui. Se eu pensasse assim em termos humanos, e deixasse de lado a questão da inspiração das Escrituras, tá? Eu diria que essa carta foi escrita aos poucos, e aí Paulo escreveu a primeira vez, aí voltou lá depois, riscou, acertou, mudou aqui, não, acho que vai ficar melhor desse jeito ou de outro, esteja ele usando ou não uma pessoa para escrever para ele, né? Que isso não era uma coisa rara também. A carta aos Romanos fica muito claro que tem um cooperador dele chamado Técio, que é o cara para quem Paulo dita, e Técio vai lá e escreve, tá? Então, agora aqui, então, mais uma vez, se eu pensasse em termos humanos, eu diria que Paulo escreveu esse texto durante um certo período de tempo. Mas se eu pensar em termos sobrenaturais, tá, irmãos? Porque só assim, para alguém escrever um texto desse tão elevado e pensar que isso possa ter ocorrido como uma espécie de louvor espontâneo, em que Paulo começa e ele é tomado ali por um mover espiritual, sabe? Que ele vai escrevendo aquele negócio sem parar e fica essa frase gigante, enorme, com coisas tão importantes, tão sublimes e que representam uma introdução a uma série de desenvolvimentos que ele vai fazer nas passagens seguintes, nos textos seguintes da carta aos Efésios, e esse desenvolvimento também pode ser encontrado em outras cartas. Amém? Mas a coisa da bênção espiritual é importante a gente destacar, porque Paulo te incentiva e me incentiva a ser grato a Deus, a louvar ao Senhor, a cultuar ao Senhor, a fazer tudo para o louvor da sua glória, por bênçãos espirituais que nos parecem, sim, reconhecendo aqui a nossa realidade atual, né? Não sei se o Michel concorda com isso, mas que me parecem tão desprezadas por muitos crentes, né? A gente tem uma tendência, assim, faz parte da nossa subjetividade, né, Michel? De louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor, de exaltar o Senhor quando a gente recebe promoção. Eu me incluo nisso, tá, irmãos? Uma cura, uma porta de emprego, uma bênção material. A gente fica grato, a gente exulta o Senhor, meu Deus, ganhei um sorteio aqui do carro lá na minha empresa. E aí o cara pula, ele dá grito de alegria. Quando Paulo aqui nos encoraja a ser gratos, louvar o Senhor, adorar o Senhor pelas bênçãos espirituais recebidas, que eu tenho certeza que muito crente não tem nem ideia do tesouro que possui. Isso pode ser claramente observado na realidade da igreja evangélica dos nossos dias. Acredito eu que não é à toa que ele escreve mais à frente, se não me engano, em tudo dá graça, né? Não apenas por aquilo que a gente pode ver, os nossos olhos perceberem, mas por aquilo que já foi feito. Muitas das vezes a gente acaba, de certa forma, negligenciando. O pastor Sandro faz uma colocação aqui. Eu posso colocar que são bênçãos que já nos foram entregues no exato momento em que o nosso rei disse está consumado? Acho que o próprio verso 3 já diz isso, né? Quando Paulo diz todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, Cristo como ponto de partida para tudo. É importante, essa é uma boa pergunta. É importante destacar aqui para os irmãos que o nos abençoou está numa forma verbal que aparece nas línguas, né, nos idiomas indo-europeus, entre eles o grego, chamada auristo, que é mais ou menos como
a soma de gerúndio e particípio passado, mas que dá a ideia de uma ação concluída num tempo indeterminado. Isso faz todo sentido aqui, né? Porque nós recebemos essas bênçãos foram recebidas por nós exatamente na eternidade. E são bênçãos que a gente recebeu em sua totalidade, pastor Sandro. A gente recebeu todas elas na sua totalidade. E algumas a gente já está no período de usufruto. A justificação, ela já nos pertence. A redenção das nossas almas, ela já nos pertence. Agora, parte dessas bênçãos, embora já sejam nossas, a gente vai usufruir quando entrar na eternidade. A glorificação, por exemplo, está aqui nesse contexto. Então, todas são nossas. Voltando à questão da bênção material, né? Você pode olhar à sua volta e perceber que tem irmãos nossos que nasceram de novo, por isso estou chamando de irmãos em Cristo, que eles têm saúde, mas não têm dinheiro. E às vezes tem dinheiro, mas não tem saúde. Ou é bem sucedido numa coisa e não é na outra, né? Então, do ponto de vista material, parece que a gente não tem essa completude muitas vezes, né? Na maioria dos casos, mas espiritualmente falando, todo aquele que é nova criatura, que nasceu de novo, tem as bênçãos espirituais de forma completa, já são suas, já lhe pertencem. Agora, mais uma vez, a gente está usufruindo de muitas delas hoje, e outras, embora sejam nossas, a gente vai usufruir quando entrar na eternidade. Beleza? Então, prosseguindo, tudo que eu estou abordando aqui está dentro da lição, né? E a lição está dividida em 3 partes. A primeira fala da nossa nova posição em Cristo, a segunda parte fala uma vida cristocêntrica neste mundo, e o terceiro tópico, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Então, abordando aqui um pouquinho do primeiro tópico, a gente já falou doxologia, né? Esse texto é uma doxologia, é um hino de adoração ao Senhor. Já falamos que as bênçãos são espirituais. Tem uma discussão aí, tá, irmãos? Tem gente que coloca algumas bênçãos materiais como também espirituais. Por exemplo, eu ouvi um professor ministrando essa aula, afirmando que, do ponto de vista dele, as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais que glorificam a Deus, elas também podem ser consideradas bênçãos espirituais. Eu penso que as bênçãos espirituais a que Paulo está se referindo, elas estão descritas aqui no texto, e elas são de natureza espiritual mesmo, irmãos. Espiritual em oposição, não vou dizer em oposição, tá? Mas como uma antítese, a mesma coisa, como antítese das bênçãos materiais, porque se fosse bênção aqui, lato sensu, espiritual ou material, essa palavra espiritual teria sido omitida. Então eu penso, irmãos, que a gente está tratando aqui exclusivamente de bênçãos ligadas à redenção da nossa alma, à doutrina da salvação, né? E é legal aqui que esse texto, falei para vocês que a gente podia ficar 3 meses só falando dessa doxologia, desse hino. Podia, tem muito material aqui, isso está como aqueles arquivos, né, que você tem de internet, que vem zipado, e tem um montão de arquivo ali dentro de uma pastinha, e você abre e vai tirando ali um monte de coisa. Assim é esse texto que a gente está estudando hoje. Tá? Tem muita coisa aqui que a gente poderia ficar uma aula inteira só falando de cada uma delas, de cada uma dessas bênçãos, né, que o autor destaca aqui 7 bênçãos espirituais na revista. Vamos ver aqui no
Olha aqui, o autor descreve, e essa descrição ela muda de autor para autor, tá? Dependendo de quem você estiver lendo ou ouvindo, podem aparecer outras coisas, mas o autor destacou aqui que as bênçãos mencionadas, elas envolvem Deus nos elegeu. Eu estou no tópico, no segundo subtópico do tópico primeiro, da primeira sessão aqui da revista, a nova posição em Cristo. Então, essas bênçãos seriam, na perspectiva aqui do autor da revista, Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, terceira bênção. Quarta bênção, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo e, por último, garantiu a validade da promessa. Essas seriam as 7 bênçãos. A gente poderia colocar numa outra ordem, a gente poderia destacar outros aspectos, mas essa relação aqui é interessante para a gente ter uma compreensão do que são essas bênçãos espirituais. Ok? A nossa nova condição é o terceiro subtópico do primeiro tópico. Se fala de nova condição é porque a gente tinha uma velha condição. Na nossa velha condição nós estávamos mortos em delitos e pecados. Na nossa antiga condição nós estávamos em uma união, em uma vinculação com Adão. Ok? Nós estávamos presos a Adão. Nós estávamos com a dívida que Adão gerou ao desobedecer a Deus lá no Éden. Amém? Há 2 lições atrás nós estudamos sobre a justiça de Deus, nós falamos sobre a justificação, que Adão comete alta traição e uma pena é imputada sobre ele. Uma dívida é colocada sobre a vida dele. E de Adão essa dívida passa para nós, que somos geração de Adão. Todos nascemos, todos temos essa ancestralidade, colocando lá atrás Adão como sendo o nosso antepassado que morreu e deixou essa dívida para a gente pagar. Essa dívida foi passando para a gente, né? A dívida de Adão foi imputada para cada um de nós. E aí, Jesus morre na cruz do Calvário e toda essa dívida, na hora em que ele está agonizando na cruz, Deus imputa, Deus que é um Deus justo, tem como atributo ser justo, ele imputa essa dívida que era de Adão, que passou para nós. Deus imputa, Deus cobra essa dívida de Cristo quando ele está morrendo lá na cruz do Calvário. E a dívida é paga por Cristo. E Cristo se torna, né, conquista uma justiça que é imputada para nós. Aí a coisa da justificação é muito legal, né? Estou ainda no contexto aqui da nossa nova condição, que muitas vezes quando a gente pensa nessa nova condição nossa, né, nesse novo posicionamento em que nós somos declarados justos, isso acontece uma única vez e isso não acontece aos poucos, né? Isso não é um desenvolvimento como é a santificação. Santificação tem um desenvolvimento, a gente cresce em santificação, mas em justificação não, acontece uma única vez. Veja, não existe meio termo entre vivo e morto, ou você está vivo ou você está morto, não tem meio do caminho, tá certo? De um ponto de vista espiritual, nem material, nem biológico, ou você está vivo ou você está morto. Então, a justificação é um ato em que nós não apenas somos perdoados dos nossos pecados e ficamos assim, isentos de culpa diante de Deus. Isso é um aspecto da justificação, muito legal, muito bacana,
Mas muita gente pensa que vai só até aí, de eu me apresentar diante de Deus como alguém que não tem mais culpa. Estou zerado. Além de você não ter mais culpa, e essa segunda parte da nossa nova condição, que muitas vezes é ignorada, a justiça de Cristo é imputada sobre a nossa vida. Então você não está só zerado, você tem os méritos de Cristo sobre a tua vida. Isso é para sempre, irmãos. Isso é para sempre. Essa é dos aspectos muito importantes e pouco conhecidos dessa nossa nova condição. Nós temos os méritos da justiça de Cristo sobre a nossa vida. Quando Deus olha para nós nessa nossa nova condição, objeto do nosso estudo aqui no terceiro subtópico, no primeiro tópico, Deus vê não apenas alguém que não deve mais nada, mas alguém que está com crédito, alguém que tem sobre si os méritos de Cristo, que tem sobre a sua vida a justiça de Cristo. Antes de conhecer Jesus, antes de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e tornar-se nova criatura num processo de novo nascimento, você estava morto, você não tinha comunhão com Deus, você não tinha acesso a Deus, você não tinha capacidade de chegar até o Senhor. Aliás, você só chega até o Senhor porque Ele te leva. Na nossa condição de caídos, antes de conhecer Jesus, a gente não chega até os pés de Cristo sem que o Espírito Santo nos leve. É o Espírito Santo que nos levou um dia aos pés da cruz. Foi o Espírito Santo que nos capacitou a aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Que a nossa vida antes era uma desgraça completa, era um vazio completo. E agora nós temos uma nova condição. E nessa nova condição, ela deriva totalmente do fato de eu estar em Cristo. Todas as bênçãos que a gente apontou aqui, discutiu aqui e citou da revista para você, elas estão condicionadas a você estar em uma união mística com Cristo. Você está unido em Cristo, e nisso Ele é a cabeça e você é o corpo. Você operacionaliza a vontade de Deus aqui na terra, e você passa a ter acesso a tudo que Cristo é e tudo que Cristo tem. Amém? Diga. Amém. Só complementando o que você falou, Paulo fala sobre a questão do justo e da justiça, 2 Coríntios 5, aí no subtema, o Ministério da Reconciliação. Ele finaliza o capítulo 5, no verso 21, dizendo o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ato contínuo. Ouviu, guardou, creu, carimbado como justo. E a partir daí, as outras bênçãos espirituais que o autor fala no texto. Paulo fala o tempo todo, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Ele quem os justifica? Como se ele estivesse falando assim: arruma um argumento melhor que o de Cristo. Não dá, não tem mais condenação, não tem mais culpa, não tem mais dívida para pagar. Nós estamos abençoados por toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E é nessa união nele, irmãos, é nessa união nele que eu sou predestinado, escolhido. Sei que tem um monte de gente aí sedenta, curiosa por discutir predestinação e eleição, que é o objeto da aula do domingo que vem. Não vou entrar muito aqui nesse assunto, mas só citar que a doutrina da predestinação e da eleição, ela é reconhecida pelas Assembleias de Deus. Tá? Ela está lá na nossa declaração de fé. Não recordo aqui a página, não recordo, não vou chutar aqui, mas ela está presente na soteriologia, na doutrina da salvação,
pela perspectiva oficial das Assembleias de Deus. A diferença é que, como a predestinação e a eleição é operacionalizada na perspectiva assembleiana, né, que é essencialmente arminiana, de Jacó Armínio, né, que se opõe, que se insurge contra uma predestinação, uma eleição fatalistas, né? Deus escolheu, predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Esse teólogo faz um desenvolvimento enorme e que esse desenvolvimento inclui conceitos sobre predestinação e eleição, tá? E esses conceitos são acolhidos pela Assembleia de Deus. A operacionalização disso que é diferente, tá? É condicional, é incondicional. O que é a eleição? A eleição também aparece traduzida por Deus escolheu, Deus elegeu e Deus escolheu, é a mesma coisa. Aponta para o passado. Predestinou, aponta para o futuro. Qual é o destino para onde esses eleitos foram direcionados? A gente está, então, dando só uma pincelada nisso aqui. No domingo que vem, na aula de domingo que vem, vai ser especificamente para tratar dessas questões que são apresentam uma das maiores controvérsias do mundo cristão. E a gente tem a nossa posição, é uma posição bem definida, é uma posição bem embasada. A gente, que eu digo, as Assembleias de Deus, tá? Tem uma posição bem definida, bem embasada. Agora, o que eu posso antecipar para vocês é que você pode achar vulnerabilidade, fragilidade nas duas posições, né? Citando aqui as categorias que a gente usa aqui classicamente, né? Monergismo, sinergismo, calvinismo e arminianismo. As duas posições têm vulnerabilidades que podem ser atacadas, têm fragilidades que podem ser atacadas. Você tem... Bom, isso é assunto para um outro encontro. Segundo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo, a revelação do mistério, então, algo que estava oculto, né? O plano que Deus arquitetou, é isso que Paulo está dizendo. Ele glorifica a Deus porque o Pai, e aí ele fala da participação trinitária, né? Essa doxologia, esse hino, ele é profundamente trinitário, porque ele fala qual é o papel de cada persona da Trindade na nossa redenção. Na nossa redenção. O Pai planejou, né? O Pai planejou, e todo planejamento, de um planejamento deriva um plano. Estabeleceu o plano da nossa redenção antes de existir o universo. Quando só Deus existia e nada mais, esse plano foi decidido. E um plano nosso, irmãos, seres humanos, a gente faz planos também, mas os nossos planos dependem de um monte de premissas se cumprirem. Os nossos planos, eles estão sujeitos a uma série de riscos e incertezas, e muitas vezes eles acabam não se concretizando, ou se concretizando parcialmente. Mas o plano de Deus é uma decisão que é tomada na eternidade segundo o beneplácito, a palavra bonita que aparece aí, né? Bacana para você usar numa pregação. O beneplácito é a aquiescência, agradou a Deus, Deus consentiu com isso, Deus concordou, né? E concorda com Ele mesmo aqui. Isso é algo que Deus decide que o agrada. Por que o agrada? Não sabemos, não tem como responder isso para você, mas esse plano é estabelecido
e você pode ter certeza que tem uma profunda influência de uma das características que a gente mais tem que destacar de Deus, que é o seu amor. Deus decide pelo seu amor predestinar, escolher, né? Salvar os homens, salvar o que estava perdido e destinado à condenação. Deus toma essa decisão. Então o Pai planeja, entrega um plano. Óbvio que nada, a gente fala assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a essência dos três é a mesma, tudo é feito em concordância, tudo tem a participação dos três. Isso aqui é mais uma perspectiva assim, teológica e didática da abordagem que a gente faz aqui do texto. Se você observar no texto, o Pai é quem planeja, o Filho é quem executa, e depois que ele executa, e todo o projeto, né? O plano aqui, eu posso chamar também de um projeto, envolve um término, uma conclusão. E essa conclusão ocorre lá na cruz do Calvário, quando Jesus morre, paga o preço, ressuscita, paga o preço pelos nossos pecados, ressuscita. Jesus executa, e conforme a gente fala, né, na disciplina de gerenciamento de projeto, depois que você entrega um empreendimento, por exemplo, uma estrada que vai ser pedagiada, você entrega um hospital, depois tem a operação e manutenção desse hospital e dessa estrada, não? E aí a terceira pessoa da Trindade é quem entra no circuito para operar e manter a nossa salvação e garantir a nossa salvação, conforme a gente vai observar aqui na revista, no terceiro tópico. Tá? Então, a revelação do mistério, ela tem a ver, então, com essa revelação progressiva que vai acontecendo na Bíblia, até o ponto em que se compreende que Jesus morreu na cruz, e nessa morte ele alcança judeus e gentios, né? Ele faz convergir para ele, para o Cristo, todas as coisas vão convergir nele, e vai haver aí uma universalização da salvação. A salvação é universal, ela está disponível para todos. Todos podem ser salvos, mas ela não é universalista, tá certo? A salvação está disponível para todos, por isso ela é universal, e ela não é universalista porque nem todos serão salvos, embora exista um ensino, uma doutrina errada, né, que diz que no final das contas Deus vai salvar todo mundo. Essa doutrina não tem amparo na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada informa em todo tempo que algumas pessoas não serão salvas, elas morrerão condenadas, elas rejeitarão o chamado do Evangelho, o chamado para aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, e no fim das contas serão lançadas, né, num estado de condenação, irão para o inferno. Tá, irmãos? A gente não tem como fugir dessa triste realidade. Então esse mistério é revelado. Depois a gente tem um tópico sobre plenitude dos tempos, onde o autor fala, né, que essa plenitude dos tempos, ela é um marco no cronograma do plano da salvação, e esse marco se concretiza num tempo determinado por Deus, e que não está ligado a uma ideia de cronologia, a uma ideia de tempo linear, tá? Não é o tempo de cronologia, tempo conforme a gente vive aqui, condicionado a ele, como medida de
modificação, de transformação da matéria, né? Filosófico, isso bacana. Mas não é nesse tempo, é no tempo de Deus, no tempo chamado Kairos, no tempo de Deus. Então é quando ocorre essa plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, ela começa, irmãos, no momento em que Jesus morre e ressuscita. Os homens, a igreja, ela converge para Jesus. Esse mistério revelado, ele tem a sua concretude quando Jesus morre, ressuscita e converge para ele aqueles que pertencem à igreja do Senhor. Beleza? Essa plenitude começa aqui, ela começa quando Jesus morre e ressuscita, e ela está num desenvolvimento até chegar o ponto, né? Imagine uma coisa, que aqui no nosso tempo da Terra, começou lá com a morte e ressurreição de Jesus, quando uma parte do plano é concluída. Que parte do plano é essa? A de Cristo convergindo para si a igreja. Agora, essa plenitude dos tempos, ela terá uma realização completa quando todo o universo convergir para Cristo. Quando todas as coisas criadas convergirem para Cristo. E isso ainda não aconteceu. Amém, irmãos? Então, quando a gente fala em plenitude dos tempos, ela começa lá na morte e ressurreição de Jesus. Um monte de coisas se cumpriram ali. E a igreja converge para Cristo. A igreja torna-se uma em Cristo. A igreja, os crentes, enquanto igreja, enquanto unidos em Cristo, são redimidos, justificados, são transformados e voltam, né? Saem daquela vinculação antiga que a gente tinha com Adão. A gente estava antes vinculado a Adão e a gente passa a estar agora vinculado a Cristo. A nossa união mística não é mais com Adão, a gente não tem mais essa vinculação. A nossa vinculação passa a ser com Cristo. Então, começa aqui. Agora, o universo ainda não foi todo ele restaurado. Vocês estão vendo aí, coronavírus, esse 2020 aí está um ano tenebroso, né? A gente achou que 2019 foi difícil, 2020 está bem sinistro, porque agora, mais recentemente, um vulcão Krakatoa, né? É sinal dos tempos, irmãos. A gente está... chapa está esquentando. Mas o universo ainda não convergiu para Jesus. Só a igreja convergiu, mas o universo não. Isso vai acontecer no futuro. Essa plenitude dos tempos, então, ela começa na cruz e ela vai terminar. A plenitude dos tempos é a realização total do plano da redenção. Amém? Diga, Michel. Interessante, Fábio, é que o coronavírus ainda não é... muita gente já aponta aí como as pestes, eu acredito também, mas não representa nem 5% do que está por vir. Já fez com que muita gente que já tinha deixado de crer em Jesus, né, voltasse a falar de Jesus novamente. A gente vê nas redes sociais aí os movimentos das pessoas orando, cantando, clamando, enfim. A gente entende e aprende isso tudo e que vai ser por esse caminho, porque não tem um outro caminho que faça a humanidade toda, na sua plenitude, convergir para Cristo, né? A gente entende algumas coisas hoje, é óbvio, sem a questão apocalíptica da coisa, né? Mas a gente entende que o que está por vir, e já está mais perto do que estava ontem, é algo que vai apertar ainda mais, né? Se não me engano, foi até a pastora Rosa que falou um dia desses, uma oportunidade que ela teve, assim, não se enganem acreditando que as coisas vão melhorar, porque não vão. É óbvio que ela não quis ser catastrófica, né? Ela só começou a dar a ênfase, o entendimento de que dali para frente, como você mesmo falou, 2019 foi um ano muito pesado, 2020 já começa com uma pandemia, com um vulcão, enfim, e a gente não sabe o que nos espera no dia de amanhã.
Gente, a nossa perspectiva assembleiana relacionada ao fim, ela é pessimista. Ela é pessimista. Isso não quer dizer que a gente vai, obviamente, se entregar. A gente vai fazer de tudo que tiver ao nosso alcance. É nossa responsabilidade melhorar o mundo em que a gente vive. No nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, na faculdade, onde quer que seja, a gente vai se empenhar como súditos do reino de Deus, né? Como portadores de uma dupla cidadania daqui da terra e do céu. A gente vai fazer de tudo para melhorar esse mundo, né? A gente não vai cruzar os braços, está tudo piorando mesmo, está tudo indo de mal a pior. A Bíblia já dizia que ia ser assim e não há nada que eu possa fazer. Não, esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é cada crente, é melhorar o mundo em que você vive, tá? Mas, de fato, a nossa perspectiva dispensacionalista em relação aos acontecimentos do fim, ela é pessimista. A gente estaria vivendo hoje aquilo que, né, Jesus chamou de princípio de dores. Princípio de dores, em que as coisas estão muito ruins, vão piorando, e as catástrofes, né, as desgraças hoje, sejam elas financeiras, ou sejam elas ligadas a uma doença, ou ligadas a outras questões, elas não estão mais respeitando rico ou pobre. Se você mora na Europa, o coronavírus, por exemplo, na Covid-19, a doença, ela não respeita a classe social, não respeita país, não respeita... Tá aí, irmãos, tá aí. E tem irmãos nossos, inclusive, adoecendo. Tem uns achando que é uma gripezinha, tá? E tem outros adoecendo. Vocês viram a notícia do pastor norte-americano que disse que era uma histeria, isso, que era uma bobagem, e morreu, adoeceu e morreu. Tá? Não é para a gente ficar alarmado, não é para a gente ficar com medo, mas é para a gente pedir ao Senhor discernimento. Há muitas vozes falando aí, né? Muitas vozes falando, então peça discernimento a Deus, para você ouvir a voz do Senhor. Amém? Voltando aqui para a nossa aula, tudo é para o louvor da sua glória. O terceiro subtópico do tópico 2, louvor da sua glória, é o refrão desse hino. Todos os 3 segmentos, o hino tem 3 estrofes, conforme eu falei para vocês, e eles terminam com louvor da sua glória. Tudo foi feito para glorificar a Deus. Qual é a finalidade de Deus em relação à sua criação? É glorificar a si próprio. Qual deve ser a finalidade da criação de Deus? Glorificar a Deus. A gente existe para glorificar o Senhor. Tudo que a gente faz deve ser feito para glorificar ao Senhor. E para Ele faz tudo para glorificar a si mesmo. Amém? Tudo é para o louvor da sua glória. Deus, antes de criar o universo, antes, num tempo remoto e indefinido, Deus nos abençoou, nos predestinou em Cristo, nos elegeu, tudo isso com o propósito de que nós fôssemos santos. E para quê que nós devemos ser santos? Nós fomos predestinados, escolhidos, né? Abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais para glorificar o Senhor. Nós somos santos para glorificar o Senhor. Nós fomos abençoados para ser santos e nós somos santos para glorificar o Senhor. O Senhor é glorificado na sua criação. Tudo é para o louvor da sua glória. Então, um hino, uma doxologia, 3 estrofes, cujo refrão é o louvor e a glória de Deus. Terceiro subtópico, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Nesse terceiro tópico, a gente aborda o papel da terceira pessoa da Trindade nesse processo que está aqui. Deus nos abençoou nos lugares celestiais, Deus
nos predestinou, nos chamou, e tudo isso em Cristo, tudo isso derivado da nossa vinculação em Cristo, né? Ele nos abençoou, nos predestinou para sermos santos e para que, no fim das contas, Deus seja glorificado nisso tudo. Esse é o propósito final, glorificação do Senhor. E aí tem o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que sela, que coloca a sua marca de propriedade em cada homem, cada mulher nascido de novo. Ele coloca o seu selo de propriedade. Você conhece bem isso, já viu em filmes, né? Aquela coisa do rei que coloca o seu selo, a sua marca. Quando você vai lá em Petrópolis, você vê, vai no Museu Imperial, você vê lá o selo real, né? A marca do rei, e as coisas que pertencem ao rei, os animais, todas as propriedades do rei têm aquela marca indicando, olha, isso aqui pertence ao rei, isso aqui tem dono, né? Isso aqui tem dono, isso aqui não está disponível para uma alienação, isso não está à venda, isso tem dono. O selo do Espírito Santo é colocado sobre cada um que aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Ele recebe esse selo, que não tem a ver com o batismo no Espírito Santo, tá, irmãos? A gente pentecostal às vezes faz essa confusão, né? Entende que o selo é o falar em novas línguas, e falar em novas línguas é um revestimento de poder que acontece depois de você ser selado. Primeiro você é selado com o Espírito, e depois que você já está selado, você é propriedade exclusiva de Deus, que o Espírito Santo coloca essa marca de Deus na tua vida, você passa a ser posse dele, tá? Ele é o seu dono, tá? Ele é o rei que colocou em você a sua marca distintiva, tá? Depois disso, você pode ser revestido de poder, falar em outras línguas. Esse revestimento é para potenciar, tem dois propósitos, tá? Um é de potencializar o seu trabalho na obra de Deus, aumentar a sua capacidade de realizar na obra de Deus, sua capacidade de realização, tá? E é também para a sua autoedificação, como Paulo ensina na carta aos Coríntios. Aquele que fala em línguas edifica-se a si próprio. Então é para a sua edificação, para você se alegrar no Senhor, e é para potencializar o seu trabalho na sua obra, potencializar a ação evangelística da igreja, para dinamizar esse trabalho. Para isso é o batismo no Espírito Santo. O selo não, irmãos. O selo é Deus carimba, é meu. Você levantou, você aceitou Jesus, você entregou a sua vida para Jesus, você se prostrou aos pés do Senhor, se rendeu e se entregou para Deus ao aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Está lá. Deus diz, é meu. O Espírito Santo carimba. E assim passa a ser, né, na sua vida, quando você se converte. O segundo subtópico, Michel? Propriedade exclusiva. O pastor Sandro até falou uma coisa aqui, que eu vou até citar também, e eu ia até fazer uma pergunta, mas você já respondeu ela, porque a gente se depara com muita gente, inclusive aqui dentro da igreja, que nessa questão de batismo e selo do Espírito Santo, acaba acreditando que só recebe o Espírito Santo a partir do momento que é batizado. Muita gente acredita que aceita Jesus e caminha, não, eu vou buscar o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. E só acredita que quando atinge o revestimento, muitos chamam da plenitude, né, ali ele alcança a dádiva do Espírito Santo. E o texto mostra justamente o contrário, que quando a gente recebe e crê, a gente automaticamente é selado. E aí o pastor coloca aqui, o pastor Sandro, seriam duas verdades. Aí ele fala, o Espírito Santo em mim e o Espírito Santo sobre mim. Aí ele pergunta, correto? Espírito Santo, quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, o apóstolo Paulo te chama, você passa a receber uma nova característica no que diz respeito à tua relação com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que você passa a ser templo do Espírito Santo, portanto, ele mora em você, ele está dentro de você. Ele lembra que eu falei para vocês que quando você estava vinculado a Adão,
Adão, depois que pecou, houve uma ruptura causada pela queda que comprometeu a comunhão com Deus. E antes de você aceitar Jesus, então essa capacidade de se relacionar com Deus, ela está totalmente comprometida e arruinada. Quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, o próprio Deus passa a morar dentro de você, e não mais como aquela coisa do Antigo Testamento, né, que o Espírito era dado em porções definidas, a ponto de Eliseu pedir porção dobrada, né, como se houvesse uma ideia de limitação em que o Espírito Santo é dado para algumas pessoas especiais, para elas realizarem algumas obras especiais, e é dado sob medida. No Novo Testamento, né, na nova aliança da qual nós fazemos parte, o Espírito Santo está dentro de nós, é o Deus que habita dentro de nós. Quando a gente fala que tem comunhão com Deus, a gente tem comunhão com o Espírito Santo. O nosso espírito se comunica com o Espírito Santo. O nosso espírito, que antes da conversão estava morto, tornou-se, ou foi, quando a gente fala, por exemplo, irmãos, de nova criatura, isso quer dizer que o seu espírito humano, com o qual você nasceu, ele foi substituído, ele não foi aperfeiçoado ou melhorado, ele foi substituído por um novo espírito. Isso é um novo nascimento. E por meio desse novo nascimento, dessa regeneração, você passa a ter comunhão com Deus, porque Deus é espírito, o espírito comunica com o espírito. É assim que você se relaciona com Deus, e ele está dentro de você. Talvez faça sentido falar em Espírito Santo sobre a tua vida numa perspectiva do Velho Testamento, mas na perspectiva do Novo Testamento, você é a casa do Espírito, você é o templo do Espírito, ele está dentro de você. Ele é aquela voz que te diz não, que te diz sim. Ele é aquela voz que, quando você peca, que te incomoda, que te constrange, que coloca em você um sentimento de fracasso, e que te leva a um estado de arrependimento, que faz você se prostrar, pedir perdão ao Senhor para continuar a tua trajetória. Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e ele está dentro de nós, Muito bem, já estamos terminando. Penhor da nossa herança. Gente, vocês sabem que eu trabalho em instituição financeira, né? 10 anos numa primeira fase de bancos comerciais, e agora mais 10 anos em outro tipo de instituição financeira. Então são 20 anos aí ao todo. Penhor é uma coisa muito do métier das instituições financeiras. A penhor é uma garantia que é oferecida em relação a um empréstimo, a um financiamento, a uma operação de crédito, tá? Então, eu, por exemplo, né, vou lá na Caixa Econômica, estou endividado. A Caixa Econômica, para a pessoa física, ela tem um monopólio disso, tá? Mas eu vou fazer um comercial aqui, depois eu mando a conta lá. De repente tem gente que nem sabia disso, né? E tá pendurada aí. Mas se você tem uma joia na sua casa, você tem alguma coisa de ouro, enfim, diamante, o que seja, né? Você que é muito rico, aí herdou bens e tal, e você tá apertado financeiramente, você vai lá na Caixa, eles vão avaliar a joia, e de acordo com a avaliação que eles fizerem, eles vão te dar uma grana. Se você não pagar aquele empréstimo, se você pagar um empréstimo, você vai lá e toma aquela joia de volta. Se você não pagar aquele empréstimo, aquela joia é retida, ela passa a ser da Caixa, e a Caixa vai mandar ela para leilão, tá? Então, o penhor é isso. O penhor é aquilo que garante. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, no sentido de que é o Espírito Santo quem garante a nossa salvação. É
Ele é quem garante. E aí, irmãos, tem uma discussão, não tem tempo para isso, talvez ela esteja mais no contexto da aula que vem, né? Eu vou só colocar uma pimentinha aí para o professor discutir isso domingo que vem, aquela coisa do quem é que garante a minha salvação? Sou eu mesmo? Porque o escritor da lição, ele coloca isso, né? Que a salvação é pelos méritos de Cristo, ela é pela graça, ela não é pelos méritos de quem é salvo, não é pelos méritos do homem. Então, Deus resolve salvar o Michel, e não pelas coisas boas ou ruins que ele fez e que pudesse deixar ele de fora, mas Deus amou o Michel e eu vou salvar o Michel. Está aqui, Michel, essa oferta, Michel aceita essa oferta de salvação, ele está salvo. Aí o autor da lição, ele coloca que a partir daí o crente ele recebe a salvação de graça, mas ele tem a responsabilidade de zelar por aquela salvação. E aí vem aquela questão, né? Você está salvo agora, aí amanhã você pecou, não está mais, aí pediu perdão, aí está de novo, aí você dormiu sem camisa ou de cueca, né? Aí não está salvo, aí você acordou, botou a roupa, está salvo. Então fica aí nesse Ainda perdeu a visita do anjo, né? Porque eu falava também que tinha isso. Perdeu, né? a visita do anjo, já falei aqui para vocês, né? Uma história que eu ouvi aí, que eu não sei se ela foi contada como verdade ou se foi como brincadeira mesmo, mas que o anjo vai à noite lá visitar a irmã, né? Coitada das irmãs, é muito sofre com isso. E o anjo, Deus deu a ordem, ó, deu a descrição da irmã, a irmã morena, tá? E entrega essa bênção lá para ela aqui, essa chave, essa vitória para ela. Aí o anjo chega na casa da irmã à noite, a irmã está lá dormindo, e aí vai procurar a irmã morena, só que a irmã está loira. Aí o anjo volta com a bênção. Mais ou menos assim, tá? Então, um dia está salvo, outro dia não está. Um dia seu nome está no livro da vida. No outro dia você pecou, aí tem o anjo da borracha, que apaga o teu nome. Aí você se arrependeu, aí tem um anjo que volta lá e escreve de novo. Vou deixar isso aí para uma discussão aí interessante para a próxima aula. Meus irmãos, é isso. A gente avançou no tempo aqui, né? Queria acabar um pouquinho mais cedo, mas a gente se empolgou aqui, perdão pela demora. Espero que essa aula tenha te abençoado. Eu espero que você tenha começado a entender quem você é em Cristo. Eu espero que isso influencie a maneira como você ora, a maneira como você age, a maneira como você se comporta, tá? Você em Cristo você tem uma posição muito privilegiada. Isso não é razão para você se tornar uma pessoa arrogante, se tornar uma pessoa que bate no peito e diz para o teu vizinho que não é crente: olha como eu sou diferenciado. A Bíblia diz aqui que eu sou isso tudo. É muito pelo contrário, isso é razão para você se prostrar aos pés do Senhor e perguntar para Ele: por que eu? Por que me amaste? Por que me amaste? Porque o Senhor me enriqueceu dessa forma. Porque eu. Que você não pense sobre isso. Esse foi o primeiro kick-off aqui dessa discussão, a peteleco aqui inicial. Começar a pensar sobre isso. Quem eu sou em Cristo? Qual é a minha identidade? Qual é a minha identidade em Cristo? Quem eu sou nele? Amém? Eu quero terminar então. Michel, tem uma coisa? Só para... Eu estava pensando no texto aqui, ó, para Alexandre, para validar a questão da salvação universal, não universalista, né?
1 Timóteo 2, verso 3, ele diz o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E o verso 4 vai confirmar, né? Isso daqui a gente conversou. Diz o seguinte: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Meus irmãos, é isso. É isso. Leia essa epístola 1, 2, 3, quantas vezes você puder, e permita que o Espírito Santo torne isso parte de você, essa compreensão de quem Deus é, de quem Jesus é, de quem é você nele, qual é o nível de relacionamento teu com ele, né? Que isso produza transformações incríveis na tua vida, que façam de você um crente melhor, para o louvor e para a glória de Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Curve a sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer por essa aula, por esse primeiro momento, Pai, em que a gente começa a discutir a questão dessa nossa pertença, dessa forma como o Senhor nos acolheu, nos amou, nos escolheu, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Não ficou faltando nenhuma delas ficou de fora, nenhuma das possibilidades de bênção espiritual ficou de fora. Nós fomos completamente abençoados. Senhor, muito obrigado. Isso vai para muito além da nossa compreensão, Senhor. Por que nos amou? Porque o Senhor nos amou assim. Está muito além do que a nossa mente pode alcançar. Mas nós recebemos que essa compreensão de quem nós somos, do que foi feito por nós, de qual é a nossa nova identidade, produza como resultado uma inclinação para uma vida santificada, uma inclinação para uma vida cuja pretensão maior não é a do enriquecimento material, mas é a da manifestação dessa nova identidade como algo prioritário, como algo em que eu sou capaz de refletir Deus aqui nessa terra, ser um reflexo de Deus, ser alguém que as pessoas olham e percebem algo diferente. O Senhor nos predestinou, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção para que fôssemos santos, e o Espírito Santo que está em nós, que nos caracteriza como filhos de Deus, ele possa concordar com o que eu estou dizendo agora, e cada um que me ouve possa sentir esse toque especial do Espírito pela fé, porque as coisas espirituais eu não aciono com a mão nem com os olhos, eu aciono pela fé, por essa convicção profunda que reconhece e que obedece. Pela fé eu me aproprio de tudo isso, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou, eu não sou o que eu pensava ser, mas eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Predestinado, escolhido, abençoado, santo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Abraço a todos, a paz do Senhor.